Introdução, 1 Coríntios. Autoria: as evidências internas e inerentes a este documento apostólico, bem como as evidências externas, não deixam dúvida quanto à autoria de Paulo. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1 e 2, 1 Coríntios 16, versículo 21. Os próprios pais da igreja, como Clemente de Roma por volta do ano 95 d.C., já defendiam a autoria paulina dessa primeira carta à igreja de Corinto. Na época de Paulo, a cidade de Corinto tinha uma população estimada de 250 mil cidadãos livres e cerca de 400 mil escravos. Devido à sua localização geográfica, constituía-se de uma faixa de terra ligado à península ao continente, com pleno acesso ao mar Mediterrâneo. Era uma encruzilhada para viajantes e comerciantes de todas as partes do mundo. Seus dois importantes portos eram Cencreia, cerca de 10 quilômetros a leste do Golfo Sarônico, e Lecaião, a uns 2 quilômetros a oeste, no Golfo de Corinto, que fazia da cidade ponto estratégico e obrigatório de abastecimento e descarga de navios. O comércio era um dos mais exuberantes do Mediterrâneo. A cultura cosmopolita e a imoralidade sem limites fazia parte da região local como forma de expressão e culto aos deuses helênicos. Corinto abrigava 12 grandes templos, sendo que um dos mais infames era dedicado a Afrodite, deusa grega do amor, onde mais de 1000 mulheres eram escolhidas todos os anos para oferecerem seus corpos aos homens como oferenda religiosa. Propósitos. Essa primeira carta dirigida à igreja em Corinto é eminentemente de ordem prático-doutrinária e trata de problemas espirituais e morais, como se fosse um manual de teologia pastoral. Alguns membros da casa de Cloé comunicaram a Paulo a respeito do surgimento de fortes discórdias que haviam se alastrado de tal forma que a própria igreja estava se dividindo. Outros irmãos que foram ter com Paulo em Éfeso, como Estéfanas, Fortunato e Acaico, 1 Coríntios 16, versículo 17, trouxeram relatos perturbadores sobre o procedimento imoral e pagão de alguns membros da igreja, capítulo 5 e 6. Devido ao contexto cultural e religioso no qual a cidade vivia, a imoralidade sempre oprimiu os cristãos de Corinto. Paulo já havia recomendado expressamente que os crentes não deviam voltar a se envolver com os procedimentos moralmente inconvenientes e impuros, próprios daqueles que não temem a Deus e seguem a deuses e líderes segundo suas próprias concupiscências. 1 Coríntios 5, do versículo 9 a 11. Contudo, o apóstolo percebe que não foi bem compreendido e, portanto, escreve com maior clareza ainda, conclamando os verdadeiros crentes a uma ação imediata e drástica contra o pecado e os rebeldes. 1 Coríntios capítulo 5, do versículo 3 ao versículo 13. Um comitê vindo da liderança da igreja em Corinto trouxe uma carta pedindo as orientações de Paulo em relação a uma série de assuntos. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 1. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 1. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 1. Sendo assim, mesmo considerando os diversos dons espirituais que capacitavam muitos membros da igreja para o santo e produtivo serviço cristão, os crentes de Corinto eram imaturos, muito ligados à tradição pagã dos helênicos e aos maus costumes.
1 Coríntios capítulo 1, do versículo 4 até o 7. 1 Coríntios capítulo 3, do versículo 1 ao 4. Paulo, então, se dispõe a instruir e restaurar a igreja a partir da sua liderança, nas suas específicas áreas de fraqueza, corrigindo práticas equivocadas e pecaminosas como murmurações e divisões. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10 até o capítulo 4, versículo 21. Todas as formas de imoralidade. 1 Coríntios capítulo 5, do versículo até o capítulo 6, versículo 20. Demandas entre cristãos mediadas por juízes incrédulos. 1 Coríntios capítulo 6, do versículo 1 ao 8. Exageros de comida, bebida e liberdade moral durante a ceia do Senhor. 1 Coríntios capítulo 11, do versículo 17 ao 34. E falsas concepções teológicas sobre a ressurreição de Cristo. Capítulo 15. Paulo ainda instrui a igreja sobre a coleta de ofertas em favor dos cristãos que estavam atravessando um terrível período de crise econômica e financeira em Jerusalém. 1 Coríntios capítulo 16, do versículo 1 ao 4. Esta carta de Paulo, portanto, tem a preocupação básica de resolver os problemas enfrentados pelos crentes em Corinto quanto à verdadeira prática cristã, ou seja, em relação à santificação progressiva de cada crente, mediante o controle absoluto do Espírito Santo, que se expressa através de uma fé santa e de um caráter santo. O conteúdo desse documento eclesiástico de Paulo faz todo sentido nos dias de hoje, na vida diária dos crentes e nas comunidades modernas. A maior parte das questões enfrentadas pela igreja em Corinto faz parte do nosso cotidiano e das realidades humanas do século XXI. O capítulo 13 fala da maior necessidade do homem, o amor. E o capítulo 15 responde à ressurreição do nosso Senhor. Data da primeira publicação. Todos os documentos históricos e arqueológicos, apontam para a primavera do ano de 55 depois de Cristo, como a data em que os originais da primeira carta à igreja de Corinto começaram a ser lidos e estudados publicamente, como era costume dos cristãos da época. Paulo teria escrito essa epístola já no final do período de 3 anos que passou em Éfeso. 1 Coríntios capítulo 16, do versículo 5 ao 9. Atos capítulo 20, versículo 31. Na menção que o apóstolo faz em relação à sua permanência na movimentada e helênica cidade de Éfeso até a chegada das celebrações de Pentecostes. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 8. Fica evidente seu desejo de passar pouco tempo ali, depois de ter escrito aos Coríntios. Esboço geral de 1 Coríntios. Primeiro, saudações ministeriais com ações de graças. 1 Coríntios capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 3. 2. Louvor a Deus pelos dons espirituais concedidos à igreja em Corinto. 1 Coríntios capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 9. 3. O apóstolo busca corrigir as falhas dos crentes coríntios. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10, até 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. A. Calúnias, difamações e divisões. Capítulo 1, versículo 10, até o versículo 16. B. O Espírito de Cristo é indivisível. 1 Coríntios capítulo 1, do versículo 10 até o versículo 17. C. Os crentes devem enfatizar a pregação da cruz. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18 até o versículo 31. D. O exemplo de Paulo através do seu ensino. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1 ao 5. E.
O verdadeiro conhecimento e sabedoria. 1 Coríntios capítulo 2, do versículo 6 ao 16. F. Brigas e facções são sinais de imaturidade espiritual. 1 Coríntios capítulo 3, do versículo 1 a 4. G. A correta avaliação dos ministros de Cristo. 1 Coríntios capítulo 3, do versículo 5 até o versículo 9. H. A igreja deve ser edificada sobre a rocha. 1 Coríntios capítulo 3, do versículo 10 ao 15. I. O templo do Senhor. 1 Coríntios capítulo 3, do versículo 16 ao versículo 17. J. Como devemos ver nossos líderes espirituais. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 18 até 1 Coríntios capítulo 4, versículo 17. K. Advertência aos orgulhosos e arrogantes. 1 Coríntios capítulo 4, do versículo 18 até o versículo 21. L. A imoralidade renitente não deve ser tolerada. 1 Coríntios capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 13. M. Litígios entre crentes não devem ser ajuizados por pagãos. 1 Coríntios capítulo 6, do versículo 1 ao 11. N. Não oferecer os corpos à prostituição como os pagãos. 1 Coríntios capítulo 6, do versículo 12 ao 20. 4. Orientações quanto ao celibato, casamento e divórcio. 1 Coríntios capítulo 7, do versículo 1 ao 40. 5. Orientações quanto às comidas e oferendas aos ídolos. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 1 até o capítulo 11, versículo 1. 6. Orientações quanto à proclamação e ao culto público. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 2 até 1 Coríntios capítulo 14, versículo 40. A. A simbologia do uso do véu por parte das irmãs. 1 Coríntios capítulo 11, do versículo 2 ao 16. B. Como compreender e se portar na igreja do Senhor. 1 Coríntios capítulo 11, do versículo 17 ao 34. C. Como compreender e praticar os dons espirituais. 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 1 até 1 Coríntios capítulo 14, versículo 40. D. O amor fraternal é o mais importante dos dons espirituais. 1 Coríntios capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 13. E. O dom da profecia, pregação, é superior ao dom de línguas. 1 Coríntios 14, do versículo 1 ao 25. F. A necessidade de ordem no culto. 1 Coríntios 14, do versículo 26 ao versículo 40. 7. Como compreender a doutrina da ressurreição. 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 58. 8. Orientações quanto à oferta para a igreja em Jerusalém. 1 Coríntios capítulo 16, do versículo 1 ao 4. 9. Paulo planeja passar o inverno com a igreja em Corinto. 1 Coríntios capítulo 16, do versículo 5 ao versículo 9. 10. Exortações, saudações finais e bênção apostólica. 1 Coríntios capítulo 16, do versículo 10 ao versículo 24.